Amém. Podem sentar. Eu estava me acomodando aqui, sentando e refletindo um pouco, e a memória funcionando, e eu lembrei da pedagogia da minha mãe. Eu lembro que uma vez eu queria ficar em pé e ela, com muita energia, me aconselhou a ficar sentado. E eu tentei teimar, e ela argumentou, e quando eu percebi que ela ia chegar ao argumento que eu menos gostava, que era uma palmatória, eu sentei. Mas eu lembro que eu olhei para ela baixinho, achei que ela não ia ouvir, e eu disse assim: estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. E aí ela me convenceu de vez a sentar. Já não tinha mais argumento para ficar em pé. São memórias que de vez em quando aparecem. Queridos, a pergunta que eu quero que seja o título dessa simples reflexão é a seguinte: por que pedimos a Deus? O que nos leva em pleno século XXI, num mundo automatizado, digitalizado, onde a informática chegou a uma massificação jamais imaginada. Eu lembro perfeitamente do primeiro celular que eu vi, um Motorola antigo. A bateria era maior do que o celular. Era um drama para se andar com aquilo. Hoje massificou. Recentemente, a senhora que trabalha lá em casa, que é uma senhora do interior, conversando comigo, ela disse: eu preciso poupar um pouco. Eu perguntei por quê. Ela disse: porque eu preciso trocar minha TV digital por minha TV analógica por uma digital. Eu disse: não é possível. Semi-analfabeta, mas já caminhando dentro dessa realidade do mundo em que nós vivemos, onde as soluções são imediatas, onde as respostas são imediatas, onde o toque de uma tecla já traz luz a muitos problemas, onde o tempo foi reduzido, otimizado. Nessa geração do século XXI, nessa geração que mais do que qualquer outra experimentou em tempo recorde progresso, sofisticação, novidades, invenções, a pergunta é essa: o que é que faz gente como a gente, em pleno século XXI, estar reunido para pedir as coisas a Deus? Por que é que nós, que estamos aqui, e ministros de uma forma geral, ensinam vocês a pedirem, por exemplo, a cura? Por que ensinamos vocês a pedirem paz? Por que ensinamos vocês a pedirem a solução de problemas? O que é que Deus tem, quem Ele é, que pode nos dar a certeza de que em pleno século XXI vale a pena pedir, clamar, orar e suplicar? Por que é que desde o indivíduo mais desprovido de intelecto, de formação, ao mais sofisticado conhecimento? Recentemente eu estava conversando, veio dar aula numa turma nossa aqui do CETEC, do seminário, o reverendo Fred, que é doutor em física quântica, foi professor no doutorado de física da Universidade de Campinas, em São Paulo, por muitos anos, é do Departamento de Energia Nuclear da UFPE, tem 2 amigos que ganharam um prêmio Nobel de Física, é um dos homens mais simples que eu já vi na minha vida, que derrama lágrimas diante de Deus, que ora a Deus, que busca a Deus, que suplica a Deus. Por quê? Com todo o conhecimento que ele tem.
Não é um conhecimento de verniz, de casca, é de conteúdo. A aula que ele deu recentemente foi sobre fé e ciência. Foi uma coisa extraordinária. E eu lembrei de outro que eu conheci no Rio Grande do Sul, Christian Chen, já falei dele aqui, professor no doutorado de Física Nuclear da USP, professor na Universidade de Harvard dos Estados Unidos, hoje mora na Coreia, já está com a idade avançada, mas um homem que não podia falar em Jesus, que as lágrimas escorriam. Literalmente, permitam-me a expressão, doido por Jesus. Eu mandei buscar alguns livros dele, dei de presente alguns, cujo título é A Matemática de Deus, e ele dizia a mim, meu irmão, o universo é matemática pura, não sobra nem falta. E eu ficava olhando para ele e pensando, o que é que eu vou dizer? O que é que faz gente assim, como o reverendo Fred, como o Christian Chen, de um refinamento intelectual admirável, dobrar os joelhos para pedir, para crer que Deus pode intervir na nossa realidade. Muito embora o reverendo Técio tenha lido o texto em Mateus, eu quero fundamentar essa reflexão no livro do profeta Abacuque. Recentemente preguei sobre ele, sobre o todavia, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas sejam arrebatadas do curral, não haja gado, que tudo vá à falência. Todavia, preguei sobre isso. E quero refletir sobre a experiência de Abacuque naqueles dias. Em primeiro lugar, ele viveu numa época muito semelhante à nossa, do ponto de vista espiritual, porque era uma época de apostasia coletiva, isso é, de negação consciente da fé. E essa negação da fé não é somente o dizer que não crer, é transformá-la num acessório, numa muleta, é transformá-la num objeto, num utensílio que só existe para nós na razão direta do que pode nos dar, nos fazer e nos proporcionar. Ele viveu numa época em que a verdadeira fé estava negada, o sincretismo dominava a mente da nação. O que é sincretismo? É a mistura da fé verdadeira com todo tipo de fé. Há um ditado muito antigo que diz assim: acender uma vela para Deus, outra para o diabo. É isso. É dizer, por via das dúvidas, eu vou dar uma pitadinha em cada uma, para não correr risco. Na segunda, no domingo eu vou à igreja, na segunda eu vou ao centro, na terça eu vou ao terreiro, na quarta eu vou conversar com o pai fulano, na quinta converso com mãe cicrana, e vai levando. É isso que se chama de sincretismo, que aconteceu muito em Israel e aconteceu nos dias de Abacuque. O sincretismo, o Deus verdadeiro estava sendo trocado por divindades sensoriais. É como a pessoa que diz, se é certo eu não sei, mas que eu senti. Uma senhora me disse isso. Lá, lamentavelmente, na minha cidade, há muitos anos, conversando com ela, eu disse, mas olha, o que a senhora está me dizendo contraria a Bíblia. Ela disse, bom, se contraria eu não sei, mas foi Deus quem me disse. E eu olhei e digo, passe bem. Então, o sincretismo é essa mistura. E essa mistura, ela acontece de forma sutil, com valores do paganismo entrando sutilmente com a terminologia cristã. Os termos mudam, mas a essência é a mesma. O vocabulário é alterado, mas o conteúdo é o mesmo. Foi nessa época que Deus estava sendo trocado por divindades. E qual é a expressão prática e tangível que revela essa miséria no culto? É quando cada um cultua como quer.
É quando cada um anda como quer. É quando o ensino é desprezado. É quando o conhecimento de Deus não é conhecimento só de ensinamentos e doutrina, mas de Deus. É a isso que se refere o profeta Oséias, quando diz que por falta de conhecimento o meu povo pecou. Não se trata de conhecimento intelectual, mas de conhecimento de Deus, que surge por uma vida de comunhão com Ele. Eu estou me preparando para dar uma aula a uma turma de mulheres sobre isso, porque hoje esse verso é muito mal usado. Então, queridos, a época que viveu Abacuque era uma época de sincretismo. Ninguém proibiu que Deus fosse anunciado, como hoje não há proibição para se pregar o Evangelho. Mas há uma coisa pior que chama-se a mistificação, ou também a mistura, colocar um tempero venenoso dentro de uma comida saborosa. Em segundo lugar, era uma época de sofrimento indescritível. Tem muita gente reclamando de sofrimento, mas que ainda não sabe o que é sofrimento. Quem está aqui é Clay. Cadê Clay? Está ali, ó. Clay, amigo pessoal de Reginaldo Rossi. Aliás, a música Garçom foi composta na presença de Clay. E Clay também é amigo de um amigo meu da Jovem Guarda, Ed Wilson, que hoje está no céu, conheceu Jesus. Clay sabe o que é esse sofrimento, porque já viu muita gente sofrer. Os dias de Abacuque eram dias de sofrimento, primeiro nacional. A nação sofria, a economia, a seca, a ausência de produtos. Uma nação que vivia da agricultura e da criação, da pecuária, enfrentando 7 anos seguidos de seca, sem uma gota d'água cair. A economia estava abalada, a falência tomava conta, a fome imperava. Havia crise social, havia crise financeira, havia crise econômica, havia crise política. Ele viveu na época das dores familiares, porque como resultado também dessa crise financeira e política e social, houve uma desintegração de famílias. Houve quem vendesse os próprios filhos no mercado de escravos para abastecer a casa. Isso não cabe na nossa cabeça, mas é realidade histórica. Imagine você levar um filho para ser vendido. A equação é mais ou menos essa: vou sacrificar esse para que os outros sobrevivam. Essa é a equação. Vou entregar esse no mercado, vai ser transformado em mercadoria, vai doer, mas é a única forma de fazer os outros sobreviverem, se não morrem todos. Havia dores espirituais, porque as orações já não eram respondidas, já não havia comunhão, percebia-se um distanciamento de Deus. Era uma época de sofrimento indescritível. Mas em terceiro lugar, era uma época de paganismo e idolatria, o abandono de Deus. Recentemente, a premier alemã Angela Merkel, diante do quadro que a Europa vive, e não se sabe projetar com segurança onde isso vai dar, ela teve a coragem de dizer no Parlamento Europeu, com todas as letras: a Europa precisa voltar-se imediata e urgentemente para Deus. Nós demos as costas a Deus. A abundância, a riqueza, gerou a consciência errada de que tudo posso, de que eu resolvo. E ela agora, vendo a crise de uma Europa praticamente pós-cristã, ela teve coragem para no Parlamento Europeu dizer: nós precisamos nos voltar urgentemente para Deus. Israel havia dado as costas para Deus, os cultos continuavam, mas não havia obediência. O que gera a realidade de que andamos com Deus não é a presença maciça no culto, é o nível de obediência, de compromisso.
de agregação das vidas com Ele. Em 1981, se a memória não me falha, eu estava na Suécia e eu disse: eu quero conhecer a Igreja Filadélfia, em Estocolmo. A Igreja Filadélfia era conhecida no mundo, uma igreja que tinha 11 mil membros, a mãe de todas as Assembleias de Deus no mundo. Foi da Igreja Filadélfia, em Estocolmo, que saíram missionários para levar o Evangelho a muitos países do mundo, alguns para os Estados Unidos, levando a realidade de dons espirituais, de batismo no Espírito Santo, etc. 2 deles, um de Chicago e um de Nova York, tiveram uma visão de Deus que os enviava para uma cidade chamada Belém, e a primeira conclusão que eles tiveram foi: Belém deve ser lá em Israel. Não era, era Belém do Pará. Foram se inteirar, Gunnar Green, o outro eu não me lembro, Daniel Berg, eram os 2, e descobriram que a Belém para onde Deus os enviava era no Brasil. Pegaram um navio em Nova York, vieram, sem dizer uma palavra em português, se internaram no Pará, e aí nasceu essa coisa extraordinária que é a Assembleia de Deus no Brasil. Eu preguei na Assembleia de Deus Mãe em Belém do Pará, uma coisa extraordinária. E já derrubaram e fizeram uma que hoje é centro de convenções das Assembleias de Deus. E eu queria conhecer em Estocolmo, na Suécia, a Igreja Filadélfia, porque foi de lá que eles saíram. E eu fui, fiquei encantado, um culto vivo, lindo, abençoado. Recentemente, eu recebi a notícia do nosso querido Ebenezer, que a Igreja Filadélfia fechou e foi vendida para uma empresa. Há um tour na cidade de Londres para visitar templos que hoje são apenas monumentos. As facilidades geraram um esfriamento da fé. Se John Wesley ressuscitasse e visse o que restou da mensagem pela qual ele deu a vida, certamente ele ficaria muito abatido e muito chocado. A Europa hoje vive um pós-cristianismo. Houve uma corrida para a idolatria, seja ela do que for, da estética, do dinheiro, da fama, do homem, porque a idolatria não limita-se apenas ao culto a ídolos. Ídolo pode ser uma imagem, uma pessoa, uma ideia, o de próprio dinheiro, a fama, enfim. Ídolo é tudo aquilo que tira o meu foco e a minha fé do único e verdadeiro Deus. É isso que é idolatria. Ainda que eu esteja num templo cristão, ainda que eu esteja cantando hinos cristãos, ainda que eu esteja ensinando princípios cristãos, se isso não é vida na minha vida, não se encarna em mim, eu estou idolatrando, prestando um culto idólatra. O materialismo pragmático. O que é que eu chamo de materialismo pragmático? É aquele que tem uma linguagem cristã que você diz: esse é espiritual. Mas se você tocar num ponto da vida material, ele desaparece. Alguns até com razão, porque a imagem de igreja hoje está desgastada por culpa dos próprios líderes. Tornou-se comércio, é verdade. As pessoas hoje correm, aspiram um lugar onde elas possam ver integridade, fé verdadeira, correção, busca de um evangelho que transforme, que não se torne mercadoria. O paganismo, o materialismo pragmático faz isso, e uma das coisas que mais destrói a fé é esse materialismo pragmático. Eu conheci pessoas
que oraram e choraram pedindo a Deus vitória na área empresarial, comercial, financeira, e depois que tiveram, abandonaram a fé. Eu conheço outros que quase se mataram. Conheci alguns que simplesmente, depois que venceram todas as lutas em oração e se tornaram financeiramente muito bem na vida, largaram a família, abandonaram os filhos e caíram em aventuras inimagináveis. É o materialismo pragmático. Embora todo domingo estivessem lá. Era coreografia. Eu brinco muito com um cunhado que eu tenho, casou com minha irmã. Quando ele namorou minha irmã e quis conquistar minha irmã e a minha mãe e o meu pai, ele tornou-se até professor de escola bíblica dominical. Dava aula. Carlinho. Depois que casou, sumiu. Vai uma vez por ano à igreja, no dia 31 de dezembro, chega 10 para meia-noite e sai meia-noite e 10. Minha irmã guardava o lugar, guarda aí, 10 para meia-noite, 15 para meia-noite ele chega. Mas quando foi para conquistá-la, então, isso também é materialismo pragmático. Porque o objetivo não é espiritual. Há muita gente orando e jejuando com objetivos de materialismo pragmático. E em quarto lugar, era uma época de juízo. Porque olha aqui, queridos, às vezes a situação num país vai piorando e as pessoas dizem, é o diabo. Não tem nada de diabo, é disciplina de Deus. Porque quando Deus quis corrigir Israel, usou Babilônia, que era um povo pagão e idólatra, de um misticismo pagão como nunca se viu. Deus vai lá e traz Nabucodonosor para corrigir o seu próprio povo. Quando acaba o período de correção, ele manda parar e diz, agora volte e vá construir o que você destruiu. Usou Ciro, pagão. Ciro era um pagão. E Deus disse, ele é meu ungido. Chama-se disciplina de Deus. Porque a idolatria, o materialismo pragmático, o abandono da realidade verdadeira da fé, Deus, me permitam com toda a reverência usar essa expressão, Deus não é bobo. Deus não se deixa enganar. Deus é longânimo, benigno. A palavra longanimidade popularmente significa tem um pavio grande. Mas há um momento, e a Bíblia está cheia disso, em que Deus diz, basta, basta. E aí ele disciplina, não para destruir, mas para corrigir. É por isso que Hebreus diz que se alguém transgride e passa a viver uma vida de estilo transgressor e não há disciplina, é porque não é filho. E o escritor aos Hebreus chega a dizer, você não corrige o filho do vizinho, mas corrige o seu filho. Você não disciplina o filho do vizinho, mas disciplina o seu filho. Hebreus diz assim, se alguém tem estilo de vida, hábito de vida, modus vivendi transgressor e não é disciplinado, é porque é bastardo, é a palavra que está escrita. Então Deus levanta Babilônia, uma nação pagã, para corrigir o seu próprio povo. Aí é onde eu quero chegar, é que Abacuque nos apresenta, e a Bíblia nos apresenta, sobre o Deus a quem amamos e a quem oramos. Eu tenho certeza que aqui, se não for 100% desse auditório, é quase, eu só estou dizendo quase para ver a possibilidade. Pede cura, pede reconstrução de família, pede conserto de um filho, pede prosperidade, pede paz. Tem muita gente boa que não há Rivotril que resolva. O travesseiro parece que é uma fogueira de brasa. Eu recebi essa semana uma mensagem, em resposta a essas mensagenzinhas que eu mando à noite,
de uma senhora jovem que hoje não mora mais em Recife, em lágrimas, dizendo: peça a Deus por mim, estou em soluços. Encontrou no guarda-roupa do filho um maço de maconha, uma surpresa. Há muita gente clamando a Deus por filhos, por família, por negócios, por saúde, por paz interior. Queridos, qual é a razão da gente? Por que é que nós nos reunimos aqui? Porque eu não seria, permitam-me dizer, estúpido para estar aqui se eu não cresço do que prego. Por que é que nós chamamos vocês para a gente orar e pedir? Por que pedimos? Há 4 razões que eu quero dar a vocês para a gente concluir, que nos fazem pedir. E por isso nós pedimos e vamos continuar pedindo. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedis e dar-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, todo o que busca acha, e aquele que abre, a porta ser-lhe-á aberta. A Bíblia conta a história de um juiz iníquo, que tinha uma mulher que pedia, o juiz já estava por aqui. Aí um dia, meia-noite, ele deita para dormir e a mulher pedindo, e diz a Bíblia, ele resolveu atender, não porque queria, mas para poder ter sossego. E compara esse juiz à nossa vida de petições a Deus. Nós temos que aprender a pedir e pedir insistentemente. 4 razões só. Primeiro, a Bíblia diz que Deus nunca, eu disse nunca, nunca é nunca. Deus nunca muda. O Deus de Abraão é o Deus que está aqui conosco. Deus não está limitado a tempo e espaço. Isso hoje não é mais um bicho de 7 cabeças, porque a própria teoria da relatividade já esclareceu bem isso. Deus está além do tempo e além do espaço. Se você conversar com o reverendo Fred, esse doutor em física quântica, você vai ficar de boca aberta. Deus ultrapassa. O reverendo Técio vai ler uns textos que eu vou dar para fundamentar. Malaquias 3 e verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Vamos repetir? Eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Isso não depende de opinião. Não é o que eu creio ou não creio que muda. Tiago 1 e 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Eu gosto desse versículo. Esse é um dos meus prediletos. Toda boa dádiva, tudo que é bom, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sequer sombra de variação. Ele é o mesmo, por isso nós podemos pedir. Quando nós pedimos aqui, nós estamos pedindo ao mesmo Deus que Abraão pediu, que Isaac pediu. Hoje Ariel, meu filho, diz: pai, o que significa brigar com Deus, referindo-se a Jacó? E eu fui explicar a ele que é uma luta de oração, que Jacó chegou à conclusão, depois de pecar a vida inteira, ser transgressor, ladrão, perigoso, 171. Se Jacó vivesse hoje, era o rei da Lava Jato. Agora, ele fez votos, alianças, promessas: vou mudar, dessa vez eu mudo, agora eu mudo, não há quem me evite, e não mudava. Até que ele chegou a um ponto de vida ou morte, se agora é vida ou morte. E ele então entra em Jaboque para lutar com Deus, e é uma noite. E eu fui explicar a Ariel que essa era a briga. O Deus que mudou Jacó naquela noite é o Deus que está aqui conosco. Porque Deus não muda. Nele não há
sombra de variação. Nós podemos pedir com a mesma confiança. Em segundo lugar, Deus nunca, eu disse nunca, vamos dizer nunca. Diga nunca. Deus nunca falha. Quem falha é isqueiro. Deus não é o tonel, Deus nunca falha. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel. Fidelidade é imutabilidade. Deus não oscila ao sabor como nós do temperamento, das circunstâncias. Deus não era e Deus não será, Deus é. Quando Moisés vai libertar o povo do cativeiro egípcio, os egípcios eram a superpotência da época. Moisés pergunta a Deus: e quando eles perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? Qual é o teu nome? Aí Deus diz: diga a eles que eu sou, te enviou. Não é eu era, nem é eu serei, eu sou. Quando os soldados romanos no jardim de Getsêmani olham para Jesus, e Jesus diz: a quem é que vocês procuram? A Jesus? Eu sou. Eles caíram por terra. Deus não era, nem Deus vai ser, Deus é, porque Deus nunca falha. 1 Pedro também 1, 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Você sabe o que é imarcessível? Que não murcha, que tem viço a vida inteira. Você vê uma rosa linda, a coisa mais linda, 2 dias depois está murcha, se não for bem cuidada. A Bíblia diz que Deus é imarcessível. Isso é, trazendo para um português rasteiro mais fácil de compreender, é imurchável. Ele não murcha. 1 Coríntios 1:9. Já leu? Já foi. Então, são textos que mostram primeiro que ele nunca muda, depois que ele nunca falha. A chance de Deus falhar com aquele que nele confia é zero. É absolutamente zero. Em penúltimo lugar, olha aqui, Deus nunca, vamos dizer, nunca. Primeiro, nunca muda. Segundo, nunca falha. E terceiro, nunca erra. Às vezes eu peço errado e ele responde certo. Papai dizia: tem gente que pede a Deus ensinando a Deus. Senhor, dá-me uma noiva, agora tem que ser Maria. Meu pai dizia muito isso. Deus não erra. Leia aí, Técio, Gênesis 18 e 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará a justiça o juiz de toda a terra? Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não erra. Às vezes a gente pede errado e ele responde certo, porque Deus é gracioso. E Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pronto. E finalmente, Deus nunca, vamos dizer nunca, Deus nunca perde. Não perde uma. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Apareça.
É o que o salmista está dizendo, porque Deus não perde. O reverendo Caio diz: um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Certo dia eu ouvi dizer numa pregação: a oração é o maior ato de subversão do universo. É quando você se une a Deus para orar por outra pessoa e a pessoa lá tola, achando que você é um bobo. Bobo é quem crê assim. Juntar-se com Deus para realizar uma coisa é algo extraordinário, porque Deus nunca perde. É por isso que em Filipenses 4,13 o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir? Posso todas as coisas naquele, nele, em mim não, é nele. E finalmente 2 Coríntios 12:9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou forte, quando eu penso que sou forte, aí é que eu sou fraco. Mas quando eu descubro que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O que ele está dizendo é: quando ao invés de ir, eu digo ao Senhor vá, a chance de derrota é zero, porque Deus nunca perde. Eu já contei aqui, quando eu estudava antigamente no ginásio, não tem mais isso, e tinha aquele negócio de briga de menino, guri, 12, 13 anos, eu te pego lá fora. E quando isso acontecia comigo, eu olhava o camarada, era do meu tamanho, eu ia. Agora, quando era maior do que eu dizia: eu vou chamar meu irmão. Eu disse isso a um que até hoje é meu amigo, Marcos Rocha Tarrato. Ele alto, eu pequeno. Eu digo: espera um pouquinho. Por que eu digo: vou chamar meu irmão? Quando você estiver cercado, em beco sem saída, e a carranca do mal lhe espantar, diga: espera um pouco, eu vou ali chamar meu irmão. E aí você chama Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que ele é o irmão mais velho. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Está escrito. Concluindo, queridos, é nessa confiança que nós oramos pedindo. Porque ele não muda, não falha, não erra e nem perde. É nessa certeza que nós caminhamos na vida. Porque ele não muda, não falha, não erra e nem perde. É nessa esperança que cremos, porque alimentamos a nossa fé naquele que não muda, não falha, não erra e não perde. Abacuque era tão homem, tão fraco como eu e você. Por isso que primeiro ele reclama, depois ele ora e só no fim ele adora. Começa reclamando como a gente. Abacuque jamais entendeu, mas agradeceu, como Jó. É por isso que nessa noite nós podemos convidar você para a gente pedir a Deus. Agora, temos que saber pedir. Há uma distorção bíblica hoje em dia. Hoje as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, querem que Deus faça a sua vontade. E aí começam a decretar, a declarar, a estabelecer, a determinar, e encabrestam não, pensam que encabrestam Deus. Aí quando pensam que Deus vem pela direita, ele vem pela esquerda, porque ele é imaginativo, inteligente e criativo. A fórmula bíblica da oração de quem quer pedir hoje é a seguinte: Senhor, eu quero isso, eu preciso. No entanto, seja feita a tua vontade. É assim. Não é pensar que impõe a Deus a sua vontade, que determina a Deus que Ele faça o que eu quero. É dizer eu quero, é lícito dizer eu quero disso. Mas seja feita a tua vontade.
É assim que o Pai Nosso nos ensina, não é? É assim que Jesus ora na agonia, suando gotas de sangue. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice. É o que Ele quer. Mas Ele encerra dizendo, contudo, seja feita a tua vontade. A tua vontade passou pela dor do jardim. A tua vontade passou pela cruz. Mas a tua vontade termina num sepulcro vazio e na glória da ressurreição. Toda vez que a vontade dele for feita, a vitória está garantida. Os caminhos, os meios, o modo, nem sempre é o mais confortável, o que nós queremos, o que nós gostamos, mas uma coisa é certa. Há pouco tempo eu estava deitado e eu há muito tempo via pedindo uma coisa para a minha própria vida e comecei a me frustrar porque não acontecia comigo, na minha interioridade. E eu estava dirigindo o carro e a palavra gotejou para o coração. E eu disse, mas que bobo eu sou, como eu sou bobo. E as lágrimas desceram e eu disse, seja feita a tua vontade. Aleluia. Pode haver Getsemane e cruz, mas a tua vontade termina na ressurreição. Aleluia. Por isso que nós pedimos, porque Ele não erra, Ele não falha, Ele não muda e Ele não perde. Como diria um amigo meu hoje, está até ali, ele estava ali, pronto. É o fraco. É o fraco. Agora, peça e, entre aspas, esqueça. Ele sabe como, Ele sabe quando e Ele sabe onde fazer. Uma coisa eu lhe garanto, sem resposta nós não ficaremos. Amém? Por isso que daqui a pouco nós vamos pedir. E é por isso que eu não paro de pedir. Mas hoje eu oro dizendo, eu quero isso, contudo seja feita a tua vontade. A tua vontade. O melhor para a minha vida não é o que eu penso que é o melhor, é a tua vontade. Que Ele nos abençoe, queridos. E que essa palavra do Senhor conforte e console meu coração e o coração de vocês, sabendo que o Pai que temos não perde, não falha, não esquece, nem erra. Amém.